Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui com a resolução que a gente iniciou ontem, que é a 2227. Ela é bem grande, então vai ter que ser fracionada, mas não importa. O interessante é que eu acabei de fazer a 2331, né? E a gente viu como o modus operandi do MP é importante conhecê-lo, né? Até mesmo para usar como argumento numa discursiva ou para ter uma noção geral da prova. Principalmente da organização do MP. Infelizmente são só 10 questões, né? Poderia, ser 30 de organização do MP e 10 de português, né? E não o contrário. Mas vai entender, né? Eu acho isso uma tremenda sacanagem, mas, sinceramente, mas quem sou eu na fila do pão? A gente vai abordar pelo menos do arquivamento e do desarquivamento nesse vídeo, e o procedimento administrativo. Depois nós temos mais 2 ou 3 tópicos, então eu creio que em breve a gente acaba essa resolução. Amanhã eu vou fazer outra resolução, cujo número não me lembro agora, que também é pequena, então vai dar para fazer amanhã ela inteira. Eu faço mais um trecho dessa, e em breve a gente está livre das resoluções, e aí foca no constitucional e administrativo, entendeu? E no restante da legislação do MP, que eu já iniciei. Dei uma pausa para tratar um pouco das resoluções. Enfim, a gente vai alternando, né? Então, o capítulo 5º aqui trata do arquivamento e do desarquivamento. 27. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, o órgão de execução, caso se convença da inexistência de fundamento para a propositura de ação civil, pública ou de outra medida voltada para a tutela judicial ou extrajudicial de direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, promoverá fundamentadamente, tem que fundamentar, o arquivamento do inquérito civil ou do procedimento preparatório. Lembrando, né, nos vídeos anteriores dessa resolução 2227, a gente já falou muito sobre isso. Parágrafo 1º. Os autos do inquérito civil e do procedimento preparatório, juntamente com a promoção de arquivamento, deverão ser remetidos ao Conselho Superior no prazo de 3 dias. Então já vou grifar isso aqui. Contado da comprovação da efetiva ciência dos interessados na forma do parágrafo 2º do artigo 6, aí volta lá e dá uma olhada, ou, quando não localizados, da lavratura de termo de afixação de aviso na sede do órgão de execução. É aquele edital que a gente tinha falado com a portaria, né? Notificando, por exemplo, o arquivamento, né? Parágrafo 2º. Não sendo possível a efetiva ciência dos interessados, o prazo aludido no parágrafo 1º, que são de 3 dias, né? Correrá da data da promoção de arquivamento ou da informação prestada nos autos sobre a impossibilidade de notificação dos interessados, certo? Se não sendo possível a efetiva ciência dos interessados. Então, não correrá um prazo o prazo, ou melhor dizendo, de 3 dias, contará da promoção de arquivamento ou da informação prestada nos autos. Parágrafo 3º. Constatada a existência de inquéritos civis idênticos ou com relação de continência, né, um está contido no outro, será possível o arquivamento fundado na duplicidade, desde que o inquérito principal esteja devidamente instruído. Quer dizer, o inquérito que está contido dentro de um maior, que ele possui um objeto, o maior possui um objeto que abrange o objeto do menor, então o menor vai ser arquivado, né? Ou desentranhado, arquivado, porque não há necessidade de repetir uma parte do processo maior, entendeu? Ele já está ali, ele por si só basta, né? Parágrafo 4º. Os interessados ou colegitimados a propositura são colegitimados, né? São legitimados ao mesmo tempo. Palavra que fazia, acho que eu nunca tinha ouvido essa palavra, né? São mais de um legitimados, então são colegitimados. A propositura da ação civil pública poderão apresentar recurso no prazo de 15 dias da intimação ou da fixação do aviso da decisão na sede do órgão de execução. Então, caso, né, esses interessados ou colegitimados não estiverem satisfeitos com o arquivamento,
no prazo de 15 dias da intimação ou da fixação do aviso, naquele caso, né, do parágrafo 2º, se eu não me engano, eles poderão apresentar recurso no prazo de 15 dias. Artigo 28, o Conselho Superior, recebida a promoção do arquivamento, poderá homologá-la, ou seja, torná-la válida, legal, arquivou e ponto final, não homologá-la e deliberar pela propositura de ação civil pública ou instauração de inquérito civil. Ele poderá falar, não vamos homologar, não vamos arquivar, eu não vou homologar, vocês vão ter que propor a ação civil ou a instauração, né? Isso é o Conselho Superior, grave que é ele. Vou até grifar aqui em amarelo, mas na frente, quando eu disponibilizar o PDF, quando a gente terminar, né, ele já vai estar aqui com alguns grifos que eu considero importantes. Ele poderá também, no inciso 3º, não homologá-la e deliberar por converter o julgamento em diligência, especificando aquelas que entenderem necessárias à formação de convicção do colegiado. Ou seja, ele poderá ainda, vamos ver isso com calma, certo? E ele vai converter esse julgamento, a decisão de arquivamento, né, em diligência, né, em determinações, em oitivas, ouvir pessoas, pesquisar, consultar pessoas, etc., envolvidas antes de tomar a decisão, certo? No inciso 4º, não conhecê-la nos casos em que o procedimento não exige a manifestação do colegiado. Pode haver casos em que, talvez casos irrelevantes, né? Nesse caso, a lei não especifica, a resolução não especifica, eu não vou me atrever a quem ficar inventando o que não existe. Parágrafo 1º. O Conselho Superior do MP poderá converter o julgamento em diligência para a realização de atos imprescindíveis à prolação de sua decisão, especificando-os e remetendo os autos ao órgão do Ministério Público que determinou seu arquivamento. E no caso de recusa fundamentada, ao órgão competente para designar o membro que irá atuar. Ou seja, o Conselho Superior poderá converter, mais uma vez, o julgamento em diligência, isso já estava no inciso anterior, para a realização de novos atos, imprescindíveis à prolação da sua decisão, para que ele possa decidir, especificando e remetendo os autos ao órgão do Ministério Público que determinou seu arquivamento. E no caso desse órgão fundamentadamente recusar, ele vai enviar o órgão competente para designar o membro que irá atuar, certo? Então vai trocar de mãos toda essa preparação do processo e inquérito civil em si. Parágrafo 2º. Não homologada a promoção de arquivamento, o Conselho Superior do MP deliberará pela propositura de ação civil pública ou pela instauração de inquérito civil, quando for hipótese de indeferimento de representação, indicando os fundamentos de fato e de direito, né, a motivação de sua decisão, adotando as providências conducentes à designação, na primeira hipótese, de outro membro do MP para a atuação. Bem confuso esse parágrafo, e eu acho que não vale a pena a gente perder tempo com ele agora, né? E aí nós temos aqui, na verdade eu acho que aqui era 2 pontos, é por isso que ficou meio confuso, né? Vamos tentar rever aqui, não custa nada. Não homologada a promoção de arquivamento, ou seja, o Conselho Superior não homologou. Ele próprio deliberará pela propositura da ação pública ou pela instauração de inquérito civil, né? Ele tem 2 opções, né? Se for uma ação civil pública ou se for um inquérito civil. Quando for hipótese de indeferimento de representação, ou seja, alguém representou, né? Quando alguém representar propondo uma ação civil pública, agora eu entendi, ou a instauração de um inquérito civil, certo? Quando for hipótese de indeferimento dessa representação, né, indicando os fundamentos de fato e de direito de sua decisão, adotando as providências conducentes à designação na primeira hipótese, certo? Que é a hipótese de propositura de ação civil pública, de outro membro do Ministério Público para a atuação. Para a atuação, 2 pontos, né? Bem confuso, né? Depois eu mesmo vou ler isso para tentar entender melhor. Você vai ter o material, também leia, né?
Na hipótese do parágrafo 1º, tendo o órgão de execução, após a conclusão das diligências complementares, se convencido da inexistência de elementos mínimos para a propositura da ação civil pública, deverá proferir nova decisão de arquivamento a ser submetida à revisão do Conselho Superior. A hipótese do parágrafo 1º é: o Conselho Superior poderá converter o julgamento em diligência, ou seja, e realizar atos imprescindíveis para que ele possa tomar a sua decisão, especificando e remetendo ao órgão do Ministério Público. Ainda assim, é isso, né? Na hipótese desse parágrafo, tendo o órgão de execução, após a conclusão das diligências que o Conselho Superior entendeu necessárias, se convencido ainda assim da inexistência de elementos mínimos para a propositura da ação pública, civil pública, ele, o órgão de execução, deverá proferir nova decisão de arquivamento a ser submetida à revisão do Conselho Superior. Então, o Conselho Superior vai pedir novas diligências, não vai homologar o arquivamento de primeira, vai vai ordenar novas diligências, atos ordinatórios, e aí esse órgão de execução vai fazer o que o Conselho Superior mandou, e ainda assim ele pode chegar: olha, eu fiz tudo que você mandou, mas eu continuo achando que não cabe a propositura da ação civil pública e não há elementos mínimos para essa propositura. Aí ele vai novamente decidir arquivar, e essa nova decisão de arquivamento vai ser submetida à revisão do Conselho Superior. É muita burocracia, né? Inciso 2º. Na hipótese do parágrafo 2º, em se tratando de não homologação de promoção de indeferimento de plano da representação, né? Então o indeferimento foi feito de plano, né, automático, poderá o Conselho Superior determinar a instauração de inquérito civil, devolvendo os autos ao mesmo órgão de execução que promoveu o indeferimento, na forma da sistemática do parágrafo 1º, que nós acabamos de reler. Ou seja, também, se ele indeferir de pronto, ele não indeferiu porque achou que não havia elementos, ele indeferiu porque achou mais absurdo ainda, que não cabia de jeito nenhum. Ainda assim, poderá o Conselho determinar a instauração de inquérito civil, devolvendo os autos ao mesmo órgão que promoveu o indeferimento na forma sistemática, né? Então, no final das contas, ele é soberano, né, nesse tipo de decisão, o Conselho Superior do Ministério Público. 29. Após a homologação da promoção de arquivamento do inquérito civil, do procedimento preparatório ou da notícia de fato pelo Conselho Superior, será possível desarquivamento por provocação do órgão de execução dirigida ao colegiado nas seguintes hipóteses. Provocação é por pedido, né? Ele vai lá provocar o Conselho Superior, né, para o desarquivamento nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Houver novas provas a respeito de fato apreciado na promoção de arquivamento, surgiram provas novas, então vale a pena desarquivar. Inciso 2. For proferida por membro do Ministério Público impedido ou sem a atribuição, quando o arquivamento foi proferido por membro do Ministério Público impedido ou que não tinha competência para tal. Violar manifestamente norma jurídica, então quando o arquivamento violar manifestamente norma jurídica, também ele poderá adotar essa postura, o órgão de execução. E 4, estiver fundado em prova falsa. Ok? Inciso 1. Desarquivado, porque é horrível o Word para... Desarquivado o procedimento na forma do caput, poderá receber nova numeração e autuação, então vai ser como se fosse um novo procedimento, se conveniente para o seu processamento. Se valer a pena, ele vai receber um novo número de ordem. Parágrafo 2º, o desarquivamento do inquérito civil poderá ocorrer no prazo máximo de 6 meses. Isso é importante, tá? Após o arquivamento. Então, isso eu vou grifar. Parágrafo 3º, sobrevindo alguma das hipóteses do caput, após o transcurso do prazo previsto no parágrafo anterior, que é de 6 meses, será instaurado novo inquérito civil sem prejuízo das provas já colhidas. Então, passou os 6 meses do arquivamento,
sobreveio novas hipóteses lá do caput, de fato novo, notícia nova, e já passaram 6 meses, ele foi definitivamente arquivado, ele pode ser novamente instaurado, né, como um novo inquérito, e as provas já colhidas antes, obviamente, podem ser aproveitadas. Parágrafo 4º, o desarquivamento de inquérito civil, não sendo caso de ajuizamento de ação civil pública, implicará novo arquivamento e remessa ao Conselho Superior do MP na forma do artigo 27 desta resolução. Foi o que a gente viu lá em cima, né? Desarquivamento de inquérito civil, se não for caso de ação civil pública, certo? Implicará novo arquivamento e remessa ao Conselho Superior do MP na forma do artigo 27. Artigo 30. Não oficiará nos autos do inquérito civil, do procedimento preparatório ou da ação civil pública um membro do MP responsável pela promoção de arquivamento rejeitada pelo Conselho Superior do MP, ressalvado o disposto no artigo 28. Então, o membro que teve a sua representação para a ação civil pública, né, aliás, que foi responsável pela promoção de arquivamento, que foi rejeitada, ele fica, de certa forma, impedido, né? Então, ele não oficiará nos autos de inquérito civil do procedimento preparatório ou da ação civil pública o membro responsável pela promoção de arquivamento rejeitada pelo Conselho Superior. Então, ele propôs o arquivamento, o Conselho Superior rejeitou. Ele torna-se incompetente para lidar com aquilo. Por quê? Porque ele está querendo o arquivamento e o Conselho Superior não está querendo o arquivamento, então vão substituí-lo. Botar alguém que esteja de boa vontade para tocar aquilo para frente, talvez propor a ação civil pública ou inquérito civil. Artigo 31. Proposta ação civil pública somente em relação a um dos fatos objeto da investigação, não sendo hipótese de continuidade das investigações em relação aos fatos remanescentes, aplicar-lhes-ão a ela as normas deste capítulo. Esse aplicar-lhes-ão é porque estava escrito aplicar-lhes-ão, e não existe essa forma verbal, uma mesóclise com 2 pronomes, e estava assim. Então eu adaptei e botei no português correto, tanto que agora o Word não está corrigindo mais. Era a redação original. O cara inventou uma forma verbal com 2 pronomes, uma mesóclise duplamente, com 2 pronomes oblíquos. Aplicar-se-lhesão. Não, eu botei aplicar-lhesão a ela as normas deste capítulo, certo? Título 3 do procedimento administrativo, né? Vamos pelo menos até ele. O procedimento administrativo é o instrumento próprio da atividade fim destinado a acompanhar o cumprimento das cláusulas de termo de ajustamento de conduta celebrado judicialmente e apurar notícias de descumprimento de cláusulas de compromisso de ajustamento de conduta. O TAC, termo de ajustamento de conduta, é uma espécie de não persecução. O Ministério Público vai lá para alguém que está praticando algo que vai contra tudo aquilo que o Ministério Público defende, aquela lista enorme que nós temos de prerrogativas, e ele, ao invés de denunciá-lo, ele decide propor um termo de ajustamento de conduta. Eu usei aquele exemplo, uma fábrica numa cidade onde tem lá uma área de preservação ambiental e ela está poluindo aquela área. Ele propõe, e essa fábrica, no entanto, ela emprega 5.000 pessoas, é uma cidade pequena e a economia da cidade depende daquela fábrica também. Ele propõe um termo de ajustamento de conduta, chega lá para os dirigentes, os donos, seja lá quem for, os profissionais competentes, é o seguinte, a gente não vai denunciar vocês, mas vocês vão ter que, a partir de agora, reduzir a poluição em tantos %, deixar de jogar detritos da forma como está sendo feita, tomar certas precauções e promover uma série de condutas, termos de ajustamento de conduta. Eles vão ter que ajustar a sua conduta nos termos propostos pelo Ministério Público, sob pena de serem denunciados se eles não cumprirem, certo? No inciso 2, o procedimento administrativo serve para isso também, né? Acompanhar e fiscalizar de forma continuada políticas públicas ou instituições. Isso é a coisa mais geral que pode se imaginar, né? O Executivo propõe
políticas públicas, por exemplo, né? O Bolsa Família é uma delas. Um outro exemplo de política pública é um programa qualquer novo de educação que promova jovens que se destaquem no ensino público, etc., dando a eles bolsas nas universidades, levando para fora do Brasil. Sei lá, isso é uma política pública. Pode ser uma política pública de saúde, né? Vacinação em massa contra uma determinada doença e tal. Cabe ao MP, por procedimento administrativo, acompanhar e fiscalizar de forma continuada, permanente, políticas públicas ou instituições, as instituições que praticam as políticas públicas, né? Inciso terceiro, apurar fato que seja a tutela de interesses individuais e disponíveis. Isso a gente já repetiu 1000 vezes, é uma das prerrogativas, aliás, das competências, das obrigações do Ministério Público, tratar de interesses, de tutelar interesses individuais indisponíveis, né? E coletivos também. Quarto, né, o procedimento administrativo também servirá para embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil, né, porque ele é administrativo. Parágrafo único, faltou dar um espaço aqui. Nas hipóteses dos incisos 2 e 4, o procedimento administrativo não tem caráter de investigação civil ou criminal de determinada pessoa em função de um ilícito específico. 2 e 4. 4 é embasar outras atividades não sujeitas a inquérito civil, por isso não tem caráter de investigação civil ou criminal. E o 2 é acompanhar e fiscalizar de forma continuada políticas públicas ou instituições. Essas duas, certo? Vou grifar aqui. Não tem caráter, conforme diz o parágrafo único. Elas têm caráter puramente, estritamente administrativo. Não tem caráter de investigação criminal de determinada pessoa em função de algum ilícito específico. Ok? Então, grifei isso aqui. 33. Procedimento administrativo será instaurado por portaria sucinta, mais uma vez, um ato coordenatório, com delimitação do seu objeto, né? Tem que ser definido o objeto do procedimento, aplicando-se no que couber as regras procedimentais de instrução e de publicidade previstas para o inquérito civil. Lembra, mais uma vez, instrução, publicidade, já tratamos disso no começo da resolução. Artigo 34. Se no curso do procedimento administrativo surgirem novos fatos que indiquem a necessidade de investigação de objeto diverso do que estiver sendo investigado, que demandem a apuração criminal ou que sejam voltados para a tutela dos interesses ou direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos, o membro do MP deverá aditar a portaria, ou seja, fazer uma alteração nela. Instaurar o procedimento de investigação pertinente, que pode ser civil ou criminal, ou encaminhar a notícia do fato e os elementos de informação a quem tenha atribuição. Pode ser que não seja atribuição dele, seja de outro setor do MP, então ele vai mandar para o órgão competente. 35. O procedimento administrativo deverá ser concluído no prazo de 1 ano, podendo ser prorrogado quantas vezes necessárias, né? A cada decisão que determinar a realização ou conclusão de diligências imprescindíveis para a conclusão. A gente já leu isso, não lembro se foi sobre a notícia de fato ou se foi sobre o inquérito civil, mas também cabe a mesma coisa, concluído no prazo de 1 ano, podendo ser prorrogado quantas vezes forem necessárias, a cada decisão que determinar a realização ou conclusão de diligências imprescindíveis para sua conclusão. 36. Esgotadas todas as possibilidades de diligências, também já lemos isso lá, é uma repetição. O órgão de execução, caso se convença da inexistência de fundamento para a propositura de ação judicial ou de qualquer outra medida, promoverá fundamentadamente, né, fundamentando, o arquivamento do procedimento administrativo. A gente leu a mesma coisa para outro item lá, que agora eu não me lembro qual é. Mas como está grifado, vocês vão, ao lerem, estudarem a resolução, né? Eu acho estou achando muito interessante essas resoluções, importantes, entendeu? No caso de procedimento administrativo instaurado com fulcro
nos incisos 1, 2 e 4 do artigo 32, aí eu não vou voltar lá, deverá ser dada ciência da promoção de arquivamento ao Conselho Superior do MP no prazo de 3 dias, sem necessidade de remessa dos autos para homologação. Então é algum daqueles... O artigo 32 trata do arquivamento ou desarquivamento. Então, tem que voltar lá nessa parte para ler, para poder compreender bem esse dispositivo, mas não é nada de complicado. Eu só não vou voltar para não tomar tempo demais, sabe? Porque eu já vou encerrar. 38 é o penúltimo. No caso de procedimento administrativo relativo a direitos individuais indisponíveis, lembre sempre disso, tá? Isso, olha quantas vezes eu já falei isso desde que eu comecei a gravar sobre MP. O noticiante será cientificado da decisão de arquivamento, da qual caberá recurso ao Conselho Superior no prazo de 10 dias, aplicando-se o disposto no artigo 6º e parágrafos e 7º desta resolução. Aí teria que voltar lá e ler, eu não vou fazer isso agora. Tá? E nem acho que vale a pena eu recortar tudo e colar aqui. É mais fácil você ter como uma resolução. Ela, como resolução, é grande, mas como lei, ela é pequena. Então, é mais fácil você, tendo o PDF, voltar lá e ler, do que eu ficar também enchendo de informação. E artigo 39, para acabar, havendo novas provas a respeito de fato apreciado na promoção de arquivamento, será possível o desarquivamento de procedimento administrativo por iniciativa do órgão de execução ou provocação do Conselho Superior. O Conselho Superior pode provocar o órgão de execução a desarquivar se surgirem novas provas, na hipótese de homologação por este órgão. Quando ele foi lá e homologou, certo, o arquivamento, ele mesmo pode chegar e provocar o órgão de execução para que retome as atividades em relação àquele procedimento administrativo específico. Parágrafo 1º, desarquivado o procedimento na forma do caput, conforme falei, poderá receber nova numeração e autuação, se conveniente para o seu processamento. Se não, pode ficar como está, formalmente, né? Isso. O desarquivamento do procedimento administrativo, não sendo caso de ajuizamento de ação judicial ou adoção de outra medida cabível, implicará novo arquivamento, aplicando-se o disposto nos artigos anteriores. Ou seja, se ele desarquivar um procedimento administrativo que não seja caso de ajuizamento de ação judicial, né, ou adoção de outra medida cabível, se não tem nada para ser feito para ele, para que vai desarquivar? Então, implicará novo arquivamento, aplicando-se o disposto nos artigos anteriores. Aí a gente para no título 4 hoje, e a gente vai falar do compromisso de ajustamento, que é similar ao TAC, tá? E aí já não vai faltar muito, eu acho que amanhã a gente lê mais 2 títulos, e depois de amanhã mais 2, ou pulando um dia, e encerra essa resolução. Ela é muito grande, tá? Mas vocês viram que a outra é pequena. A próxima, nós vamos ver amanhã, também é pequena, mais ou menos do mesmo tamanho dessa eleitoral, que eu acabei de fazer. E a gente vai seguindo, segue o barco, né? É isso aí, um grande abraço e boa noite.